Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, todos que estão aí nos acompanhando, todos que estão aqui presentes. Deus é bom, irmãos, tem cuidado de nós. Deus tem sido maravilhoso nesses tempos em que precisamos a cada dia mais uns dos outros, precisamos das suas orações, precisamos da sua intercessão. Precisamos que os irmãos continuem firmes e fortes, irmãos, porque é certo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas é certo também, irmãos, que muitos ficarão pelo caminho, porque são fracos. E se nós não tivermos para ontem os templos abertos, irmãos, nós vamos perder muitos irmãos na fé. Então vamos continuar nessa corrente de oração para que as igrejas venham abrir, para que nós possamos, irmãos, receber essas pessoas, irmãos, que às vezes não tem para onde correr. E eu gostaria de deixar uma palavra com os irmãos que está lá no Salmo 121, que é uma palavra que está tão atual, irmãos. Eu queria pedir que os irmãos abrissem em sua casa no Salmo 121, a partir do versículo 1, é pequenininho, só para deixar essa mensagem. É um salmo tão atual, que vem tão ao nosso coração, vem ao nosso momento, irmãos, e que a gente pode entregar assim nas mãos do Senhor, porque Ele continua cuidando de nós. O título é Deus, o fiel guarda os homens. Salmo de 121 diz assim: eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, guardará a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém e amém. Irmãos, continuemos nessa busca, nesse retorno, irmãos, porque clamávamos tanto por um avivamento, clamávamos tanto por um momento com Deus, clamávamos tanto, Deus, eu não tenho tempo. Agora que a gente tem tempo, irmãos, vamos buscar a Deus. Deus vai abrir os nossos templos, nós vamos buscá-lo, e em espírito e em verdade nós vamos entregar o nosso louvor verdadeiro. E nessa manhã, será que nós somos mordomos? Será que nós somos servos? Será que nós somos apenas autores? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, está entregue, Senhor, nas suas mãos a minha casa. Está entregue nas suas mãos, Senhor, o meu bairro. Está entregue nas suas mãos a nossa cidade, o nosso município, Senhor, que tanto precisa do Senhor. O nosso estado, ó Deus, o nosso país. Deus, nós clamamos, Senhor, pelas autoridades que nos guardam. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor esteja com as suas mãos poderosas, Senhor, abertas, para que nada, Senhor, venha tirar, Senhor, os seus membros, os seus filhos do caminho. Que o Senhor possa, Senhor, dar-nos a direção certa. E que nesse momento de pandemia, Senhor, o Senhor seja a nossa visão. Que nós viemos, Senhor, olhar para os olhos, levantar os olhos, Senhor, aqui ao cimo dos montes e ver, Senhor, que o Senhor continua nos guardando. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por esse amor incondicional. E nós cremos, Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. E que nessa manhã você possa ficar nesse espírito. E eu passo a oportunidade para o louvor, amém? Bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar louvando ao Senhor, logo após aprendendo. E uma coisa que eu aprendi com a Bíblia é sobre o jovem rico. Quando ele chega até Jesus e pergunta: o que eu faço? Jesus cita a lei e ele fala tudo o que ele estava fazendo. Só que quando Jesus diz para ele: olha, mas vai e vende tudo que você tem e siga-me. Quando Jesus faz esse convite, não é por interesse no que ele tinha, mas é por interesse na devoção, no interesse nele se entregar para Jesus. E sabe, muitas vezes a nossa ação de dar algo para Deus, a gente tenta nos justificar dessa forma. Mas o que importa realmente é se Jesus está tendo total liberdade na nossa vida, para ser nosso Rei, nosso Senhor, Salvador, para ser nosso guia. Então eu te convido nessa manhã a cantar essa canção, dizendo para Ele que Ele tem liberdade para entrar na nossa vida, mudar a nossa vida e
fazer de nossa vida, nossa casa, a nossa vida seja a moradia dele. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Luiz, Pai. Amém, irmãos? Deus é bom e suas misericórdias se renovam a cada dia, irmãos. E hoje nós vamos falar, ser ministrados com a lição de número 10, que está lá na página 39. Lição de número 10, página 39. Mordomos ou proprietário da igreja? O versículo-chave está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. E cada um administre aos outros o dom como recebeu, e bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pensamento: Jesus Cristo é o dono e Senhor da igreja,
sob sua liderança, ele deve viver e agir para seu testemunho e glória. Irmãos, a leitura bíblica principal está lá em Lucas, são 3 leituras, né? Lucas no capítulo 12, a partir do versículo 42 ao 46. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. E 1 Pedro, no capítulo de número 4, versículo de número 10. Para quem não tem a revista, então, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículos 42 ao 46. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. E 1 Pedro, capítulo 4, e versículo de número 10. E está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 42, que diz, olha, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a razão? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Que os homens não nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros de cada um se acha fiel. E 1 Pedro, que a gente leu lá no versículo chave, 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10, que diz assim, cada um administre aos bens o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para nosso querido varão e irmão Eduardo Café. Graça e paz, meus irmãos. Tudo na bênção com os irmãos. Espero que esteja tudo bem. E assim como foi dito, nosso Senhor é fiel e continua cuidando de nós. Graças a Deus que a igreja é dele, assim como já foi dito. E ele mesmo disse que é ele quem cuida e é ele quem alimenta a igreja. Paulo escreveu isso lá na carta que ele escreveu aos Efésios. Então, graças a Deus que o Senhor não nos abandona no caminho, no ensinamento. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do nosso coração, o Senhor tem cuidado das nossas necessidades. Assim como foi dito, nós estudaremos a lição de número 10. Deixa eu me localizar. É 10 mesmo a lição? Não, né? Lição de número... Página 39. Vinte e oito, 29, 39. Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui. Meus irmãos, que essa lição hoje sirva para nos auxiliar a sermos mais servos. Nós possamos entender essa verdade que foi trabalhada ao longo da Bíblia por alguns dos escritores, né? Esse termo que o escritor bíblico usa, que no grego é oikonomos, ele é mais difundido por Lucas, por Paulo e por Pedro. Que essa palavra de hoje nos auxilie
seja uma mensagem também introspectiva, que nós possamos nos analisar, para que nós possamos saber como anda a nossa mordomia, como que nós estamos administrando os recursos aos quais o Senhor colocou sobre os nossos cuidados. Porque ao contrário do entendimento comum da palavra mordomia, né? Quando a gente às vezes fala sobre mordomia, a primeira coisa que vem na mente da gente é o descanso, é a vida boa, né? É a vida tranquila, é a vida regalada com os bens, mas não é o entendimento correto da palavra, não. O escritor bíblico, ele utiliza de algumas figuras de linguagem para comunicar a mensagem de Deus aos nossos corações. E nessas passagens que nós lemos, ele utiliza de uma figura de linguagem que se chama metáfora. O que é a metáfora? A metáfora é quando eu utilizo uma ilustração de uma verdade e faço relação com algo que eu quero comunicar. Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu quero falar que o coração de alguém é duro, e eu falo, o coração de tal pessoa é de pedra, eu estou utilizando uma metáfora, estou fazendo relação de algo concreto para dizer de uma outra forma essa verdade. E nesse estudo, nesses textos, o escritor bíblico utiliza da figura do mordomo, né, para nos ensinar, para ensinar as pessoas da comunidade de fé que nós e que eles são mordomos de Cristo. O que é um mordomo? Um mordomo é aquele que administra a casa do seu senhor. Por exemplo, no linguajar bíblico, na constituição da família, os afazeres, por exemplo, da casa, a administração da casa, ela era dirigida para esse mordomo. Ele comprava, ele vendia, ele tomava conta do campo, ele contratava funcionários, ele despedia funcionários. Ele era o responsável em organizar a casa com os recursos que eram do seu senhor. Então a relação do mordomo dentro da casa era como se fosse um administrador. O senhor, o dono da casa, confia no mordomo os seus recursos, as suas casas, a sua casa, as suas posses, os seus empregados, tudo aquilo que gira em torno da administração da casa é confiada a esse mordomo. E esse mordomo, ele tem autoridade tal para falar em nome do seu senhor. E logicamente os senhores buscavam aqueles mordomos que eram fiéis, que iriam administrar a sua casa, os seus bens, os seus patrimônios, os seus recursos, que ia cuidar dos seus familiares com zelo. Daí o escritor bíblico convida os seus leitores a olhar para essa imagem, para olhar para essa relação do Senhor com o seu mordomo e da administração, né, de como ele administra os recursos da casa. O leitor bíblico olha para essa imagem e ele nos convida a pensar, olha, esse também somos nós perante o nosso Senhor. Da mesma forma que esse mordomo administra os bens do seu senhor, nós que somos os do caminho, nós que somos da fé, também administramos recursos do nosso Senhor. Lucas, quando ele utiliza o termo que mordomo, que o Paulão leu aqui para nós, Lucas de 12, do 42 ao 46, ele está nos trazendo o exemplo exatamente desse mordomo que cuida das coisas do seu senhor. Esse foi contratado para gerir uma casa, gerir uma propriedade. Logo depois, Paulo fala da mordomia apostólica, ou seja, dos serviços do seu apostolado. Ele já sai da administração dos bens materiais
e vai para a administração dos bens espirituais, das coisas espirituais que foram confiadas a ele. E depois Pedro, ele expande esse termo, porque quando ele usa aqui, Lucas utiliza mordomo, Paulo utiliza despenseiro, e Pedro repete aqui como despenseiro também, é a mesma palavra oikônomo, que é composta por duas palavras, oiko, casa, e nomo, governante, ou governo. Ou seja, quem que é o oikônomo, o despenseiro ou o mordomo? É aquele que administra, é aquele que guarda, é aquele que cuida, né? É aquele que zela dos bens do seu Senhor. E Pedro expande isso aqui, não só à liderança, mas também a todos os que compõem o corpo de Cristo. Quando ele fala assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros, ou seja, como bons mordomos. O mordomo na casa do Senhor não é apenas o pastor. O mordomo na casa do Senhor não é apenas aquele que é dotado de liderança. Existe uma diferença, né, quando a gente faz essa relação com o mordomo da casa física para os mordomos do corpo de Cristo, para os mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Na casa tinha alguns mordomos e tinha os demais servos. O mordomo administrava os outros servos. No corpo de Cristo é um pouco diferente. Todos, inclusive o pastor, são mordomos. Todos, inclusive os pastores, são despenseiros de quê? Da multiforme graça de Deus. Por que Pedro usa o termo, pastor Silvério, multiforme graça de Deus? Porque ela se expressa de várias formas. O dom, a graça de Deus se expressa na minha vida de uma forma, na vida do irmão de outra forma, na vida do Paulo de outra forma, na vida do irmão de outra forma, na vida do pastor Silvério de outra forma, na vida dos irmãos que estão me ouvindo, de várias formas. E essas formas em unidade dão característica, dão uniformidade ao corpo de Cristo. E aí o corpo funciona na multiforme graça de Deus, cada um com o seu dom, cada um como despenseiro dos mistérios de Deus. Então a analogia que o escritor bíblico faz é essa. Deu para os irmãos que estão presentes, entendo, vou tirar como base os irmãos que estão presentes, né, porque não tem como perguntar para os irmãos, também, né, os irmãos podem responder pela internet, né, pastor Silvério? Então a relação que ele faz para comunicar essa verdade espiritual, que nós, tal qual os mordomos que trabalham na administração, tal qual nós também somos com relação aos recursos do nosso Senhor. Aos recursos do nosso Senhor. Então o que nós vamos estudar hoje é essa mordomia, é sobre esse aspecto. Isso é até uma questão existencial. Quando eu li essa mensagem, comecei a ler essa mensagem, eu falei assim, essa é um típico estudo que me ajuda em questões existenciais, porque o ser humano, ele se debate até hoje com questões existenciais. De onde eu vim, para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui, ou seja, qual o meu propósito de vida enquanto dos meus 70, 80, 20, 30, enquanto nós tivermos vida, qual que é o meu propósito na terra? E nós vamos ver que um dos nossos propósitos é administrar com sabedoria e para a glória de Deus os recursos que Ele colocou em nossas mãos e nos deu na qualidade de mordomos dEle. Nos ajuda, pastor Silvério, a resolver algumas questões existenciais, né? Que a gente pergunta assim, qual que é o meu propósito? Está aí, um dos nossos propósitos está aí. O que Deus te deu? O que Deus colocou em sua mão? Um dos seus propósitos é administrar com sabedoria, e nós vamos ver como aqui, nós vamos utilizar alguns exemplos, para a glória de Deus, e, já adianto, para abençoar o seu próximo, para cuidar do seu próximo. Ou seja, uma das características do mordomo, captar os recursos e repartir os recursos de acordo com as necessidades da casa. Não é isso? Da mesma forma, nós captamos os recursos,
que são de Deus, administramos esses recursos e repartimos esses recursos, não só no corpo de Cristo, mas também, inclusive, no corpo de Cristo, para que as pessoas sejam beneficiadas com os recursos que são de Deus, mas que nós somos mordomos, dispenseis, administradores desses recursos. Amém? A título de introdução, tem um comentário? Amém. Pastor, dá a palavra. É meu mesmo, né? É interessante entender isso, Eduardo, porque aquele que está na frente da obra, ele percebe que ele distribuindo e colocando isso para a igreja, né? Que todos somos mordomo, a obra de Deus fica mais leve, né? O fardo fica menos. Por que a gente vê muitos pastores afadigados? O pastor está adiantando aquilo que eu vou falar no terceiro tópico, mas continua, por favor. Desculpa. Não, continua, por favor. Né? E ele faz o fardo ficar mais leve, e ele faz aqueles que estão participando do reino se sentir útil, porque cada um fazendo a sua parte, cada um usando o seu dom, né? Eu sempre tenho usado uma frase, não sei se você comentou uma vez, que o que é igreja? É um amontoado de pessoas cheias de dons, e cada um usando o seu dom para beneficiar o reino de Deus. E nós não viemos para a igreja só para receber, viemos para a igreja para dar, né? Para se doar. Então, quando há esse entendimento, o reino de Deus anda mais rápido, a gente alcança aquilo que o Senhor quer para a gente aqui na terra do reino de Deus, e as pessoas se sentem úteis em poder estar cooperando para que o reino de Deus seja expandido aqui na terra. É isso aí, anunciar o reino de Deus. E a única forma, meus irmãos, da gente servir a Deus é servindo o nosso próximo. Às vezes a gente limita o nosso serviço a Deus em vir ao culto, em participar de um culto. Isso é servir a Deus? Também, mas não é só isso. Não é apenas nesse sentido reducionista que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus com os meus dons, servindo as pessoas. Ou seja, quais são os 2 maiores mandamentos? Em que se resume toda a Escritura Sagrada, a lei e os profetas. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como diz o Paulo, é o amor que está ali. Então não tem como eu servir a Deus se eu não sirvo as pessoas. Então nós somos chamados como mordomos para administrar com zelo, com sabedoria, os recursos que não são nossos, que estão temporariamente conosco, mas que são de Deus, que é o Senhor da casa, é Ele que é o provedor da casa, é Ele que é o cabeça do corpo da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo, meus irmãos? E o que se espera de um mordomo? Fidelidade. Olha a confiança que é depositada no mordomo da casa. A autoridade do mordomo da casa é tão grande, pastor Silveira, aquela que o dono da casa dá para o mordomo é tão grande, que ele fala em nome do Senhor da casa, Isso não é só na administração da casa lá que a gente via nos moldes do Antigo Testamento, mas é hoje também com a igreja e com as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Olha o que está falando, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Vamos lá, pastor velho, só para a gente ver o tamanho da responsabilidade, né, do privilégio que nos é dado, mas também da responsabilidade que nos é exigida. 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 20. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Isso. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, nós somos porta-vozes do reino de Deus, e quando a gente prega, quando a gente fala, é como se o próprio Deus estivesse falando. Olha isso. Olha o privilégio e ao mesmo tempo a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Olha a autoridade que nos foi dada, que nos foi confiada por Deus. Embaixadores de Cristo. Ou seja, o que é um embaixador? Ele representa um país, uma nação em
outra nação, ele é a voz daquela nação do qual ele pertence em outra nação. Ele é o representante da nação que ele pertence em outra nação. Olha se não somos nós. Qual que é a nossa pátria? Celestial. A nossa pátria não é essa, não é terrena, ela é celestial. Olha que legal disso aí. Então nós somos esses embaixadores, esses que representa, que dá representatividade do reino de Deus aqui na terra. Então que sejamos como mordomos fiéis, dignos de confiança. Por quê? Porque essa autoridade como representativa nos foi dada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Avançando na nossa lição, o comentarista nos propõe alguns exemplos de mordomos. O primeiro, e o que melhor nos dá o exemplo, o que melhor retrata o mordomo nos moldes do Israel antigo, é José. Os irmãos lembram muito bem da história de José, não é mesmo? Quem que foi José, como que José chegou até no Egito, porque foi no Egito que José foi colocado como mordomo, como um dispenseiro, como um administrador da casa de Potifar. E o que ele fazia? Administrava os recursos de Potifar. Potifar, a Bíblia fala que ele não tinha, que ele deixou toda a autoridade para quem? Para José, na administração da casa dele. José é quem dava as coordenadas. Então o melhor exemplo da mordomia, do mordomo no Antigo Testamento, no Israel antigo, melhor dizendo, é José. Mordomo de bens materiais. O comentarista também nos dá o exemplo de Paulo, um mordomo dos mistérios de Deus, tal qual somos nós. Atos 20 e 24, enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, e o pastor Silvério coloca aqui no telão para nós, olha o entendimento de Paulo acerca do seu chamado para a mordomia cristã, da sua responsabilidade com a mordomia dos bens do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como que ele entendeu que a pátria dele não era terrena, mas era celestial. Olha como que ele entendeu que o chamado principal dele era exercer essa mordomia de acordo com o dom que ele recebeu da multiforme graça de Deus. Olha como que ele diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Uma mordomia em moldes espirituais, uma mordomias em moldes dos mistérios do reino de Deus. Ele era um comunicador, um apóstolo, aquele que é enviado para levar a mensagem do evangelho. O Eduardo, ele só fazia isso? Não, ele trabalhava. Ele fazia o quê? Trabalhava com couro, né? Ele era fazedor de tendas, trabalhava com tecidos. Ele fazia tendas para vender, que era um suporte para que ele pudesse se manter durante a jornada dele. Ele era um evangelista, um apóstolo de dedicação exclusiva? Não, porque ele trabalhava também com tendas, mas ele era de tempo integral. Igual nós somos mordomos, pastor Silvério, de tempo integral. Por mais que existem pastores de dedicação exclusiva, como o nosso pastor Silvério e outros que não são de dedicação exclusiva, que têm um serviço paralelo, mas todos são de tempo integral. Então a minha mordomia é exercida de tempo integral, ou seja, não só na igreja, mas no meu trabalho, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento com os meus amigos, no meu relacionamento na minha faculdade. Eu sou um mordomo que gere aquilo que Deus me deu onde eu estiver. Eu não sou um mordomo apenas enquanto eu estou na igreja. Não é isso. Eu sou um mordomo, um servo, um administrador dos recursos de Deus em tempo integral. Em tempo integral. No seu serviço você é um mordomo de Deus, utilizando dos seus talentos naturais
utilizando dos seus dons espirituais e utilizando dos seus recursos que Deus colocou em suas mãos. Nós somos esses mordomos que administramos os bens de Deus. Um outro exemplo que o comentarista nos dá é sobre Jesus Cristo. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Esse termo oikonomos, ele é utilizado de 8 a 9 vezes, e se não me engano, se não me falha a memória, apenas por esses 3 escritores, Paulo, Lucas e Pedro. Em nenhum dos termos ele é atribuído a Jesus. Oikonomos nunca está junto com Jesus, fazendo referência a Jesus. Mas quando a gente estuda a palavra do Senhor Jesus Cristo, estuda a Bíblia Sagrada, a gente vê que a Bíblia nos ensina que fez parte do ministério de Jesus, o Filho, cuidar daquilo que era do Pai. Então, uma das funções do mordomo, que também era cuidar, Jesus demonstrou muito bem como que se fazia. Quando a gente analisa a oração sacerdotal de Jesus, em João, no capítulo 17, um pouco antes de Jesus ser entregue, um pouco antes de Jesus ser crucificado, ele faz uma oração por si, pelos crentes e pelos seus discípulos. Na oração sacerdotal, ele fala daqueles que Deus deu para ele cuidar. Ele fala assim: todos que o Senhor, Pai, me deu para mim cuidar, eu cuidei. E agora eu oro por eles, porque nenhum deles se perdeu. Ou seja, eu cuidei com zelo. Eu exerci a minha função na casa de Deus com zelo. Eu cuidei daqueles que o Senhor me deu. Agora eu oro por eles, para que o Senhor guarde eles no mundo. Não tire de lá, mas guarde eles no mundo. Porque lá no mundo eles são, Jesus não ora assim não, né? Mas eu estou falando. Lá no mundo eles devem ser sal e luz. Que a minha mensagem agora continua a ser propagada através dos seus dispenseiros, dos nossos dispenseiros, daqueles que agora nós vamos capacitar com o poder do Espírito Santo, para continue o ministério que eu iniciei pela sua graça. Pela sua graça. Então Jesus é um modelo como um dispenseiro? Sim, a palavra não foi atribuída a Cristo, mas ele é um modelo de cuidado, que cuidou de todos aqueles a quem Deus deu a ele. Glória a Deus. Até aí, algum questionamento, algum comentário, pastor Silvério? Vai lá. A irmã Sabrina está comentando que quando entendemos o que significa ser embaixador de Cristo, tudo muda em nós, a nossa maneira de viver e pensar. Entendemos que representamos o Rei da Glória aqui nessa terra. Ô glória, que grande honra. Amém. É isso aí, é isso mesmo, Sabrina. O entendimento é esse mesmo, dessa representatividade, né? Por isso que o escritor bíblico utiliza embaixadores. O tópico 2, meus irmãos, fala da subserviência de um mordomo, ou seja, da submissão de um mordomo. Vai nos chamar a atenção para isso. E aqui, para entender essa subserviência, essa submissão, eu gostaria de destacar alguns pontos que nós vamos conferir na Bíblia Sagrada. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a mordomia, ela nasceu no Éden. Logo quando nosso Senhor Deus fez todas as coisas, ele instituiu também e ensinou ao homem o que ele devia fazer, dando a ele o encargo da mordomia, o encargo do serviço, de cuidar e de zelar daquilo que quem fez? Deus fez. Daquilo que era de quem? Daquilo que era de Deus. Vamos lá, Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, nós veremos alguns versos. Gênesis 2, nós leremos o 5, o 7, o 8 e o 15. Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quem fez o homem? Deus. Deus, bem claro isso.
bem claro. E esses dias fazendo um estudo, vendo um vídeo de um cientista cristão, ele disse que a teoria de Charles Darwin, que é da evolução das espécies, ela tem perdido influência nos campos acadêmicos, na academia. Então as pessoas estão se distanciando um pouco. Há muito tempo isso foi martelado, ensinado nas academias, mas tem perdido o campo, tem perdido influência. E a Bíblia, e a gente sempre fica com a Bíblia, indiferentemente daquilo que fala a pessoa, por mais culta que ela for, a gente sempre fica com a Bíblia, porque o nosso Senhor, Ele é a sabedoria personificada. Nós ficamos com Ele. A Bíblia nos diz que o Senhor Deus formou os homens. Ele quem fez os homens. Verso de número 8, pastor Silveira. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Ou seja, Deus fez a casa também. Deus fez a terra, Deus fez os céus. Mas nós vamos ler alguns textos também que falam sobre isso. Se eu já não tiver passado por eles aqui, esqueci de citar. Então, o nosso Deus é o formador, é o constituidor. Foi Ele quem fez todas as coisas e inseriu ali, agora no verso de número 15, a instrução da mordomia, o cuidado e o cultivo, né? De certa forma, a princípio singela, ou seja, só cultivar e só cuidar, sim, mas depois foi expandindo aquilo que o homem deveria fazer para cuidar. As atividades do homem e os desdobramentos do cuidado e do cultivo foram sendo ampliados. Então está aqui, em Gênesis, Deus instituiu a mordomia, logo no princípio das coisas. Para quê? Para que nós tivéssemos o sentido, meus irmãos. Porque eu até anotei uma frase que veio na minha mente enquanto eu estava preparando essa lição. Eu escrevi assim: uma pessoa cheia de si mesma é completamente vazia dos propósitos divinos. Então, se o Senhor não coloca aqui os seus propósitos no coração do homem, o homem encheria de si mesmo. O homem encheria de si mesmo. E que, infelizmente, um pouco mais para frente, depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, depois da queda, a gente vê o homem se enchendo de si mesmo. E a pior coisa que pode acontecer a um ser humano, pastor Silvério e demais irmãos, é Deus tirar a mão de sobre a cabeça dele e falar assim: então você quer ir? Vai por conta própria. Vai por conta própria. Essa é uma punição que às vezes o próprio homem busca, que Paulo fala lá em Romanos, que Deus abriu mão, que Deus deixou o homem ir e se acabar no pecado. Ou seja, a pior coisa que tem, meus irmãos, como diz meu amigo Jorge, é sair debaixo da nuvem, é sair debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Então, meus queridos, essa subserviência, essa submissão, ela começou no Éden. Segunda coisa que eu preciso de entender, para que eu seja um mordomo submisso e fiel, um servo bom e fiel, aquele ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo falará na consumação dos séculos, quando Ele voltar em glória com os seus anjos. Entra no gozo, no reino do seu Senhor, esse servo bom e esse servo fiel. Nós precisamos aprender que o mordomo, ele nunca é dono. O mordomo não é dono, não é dono. Por quê, Eduardo? Porque tudo é de Deus. É de Deus. Isso tem que ficar muito inculcado aqui, porque quando a gente olhar para a nossa conta bancária volumosa, você pensa: se é meu, eu estou seguro. Aí você lembra: poxa, parece que não é bem assim. Tudo é de Deus. É o que nós vamos ver aqui. É o que nós vamos ver. Vamos ler alguns textos? Salmos 89, 11, bem rapidinho. Leia para nós, pastor Silvério, gentileza. Os céus são teus, e tua também a terra,
fundasse o mundo e tudo que nele existe. Os céus são teus, tua também é a terra. Olha a amplitude que o escritor bíblico dá do senhorio de Deus. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 10, verso 14, só para corroborar isso que nós estamos falando. 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que há nela. Agora Ageu, para ficar mais claro, Ageu é um dos últimos profetas menores, no finalzinho do Antigo Testamento, no capítulo 2, verso de número 8, ele fala assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Terceira verdade que eu preciso saber para ser um mordomo submisso, fiel, é que a função do mordomo, e aí nessa comparação, nesse tópico aqui, nesse ponto que eu ressalto, eu volto o olho para a mordomia do Israel antigo, para a função do mordomo na casa do seu senhor. A função do mordomo não é acumular para si. Olha aí, depois eu vou aplicar isso na minha vida material. Primeiro, o que eu tenho que entender? Antes, lá no mordomo da casa, a função do mordomo não é acumular para si, é repartir, atendendo às necessidades da casa, os recursos que não são seus. Agora eu passo para mim. Da mesma forma, eu sou esse mordomo que sou obrigado, porque não é meu, a repartir de acordo com a necessidade das pessoas aquilo que o Senhor confiou para mim. E quando eu falo, meus irmãos, quando eu falo recursos, eu estou falando de talentos, eu estou falando de finanças, eu estou falando de dons, eu estou falando de tempo. Eu sou esse mordomo, esse dispenseiro, esse repartidor, esse que cuida, esse que tira o olho do ajuntamento e coloca o olho na partilha. Jesus vai ensinar, os escritores bíblicos vão ensinar do plural, o plural nosso, principalmente na oração do Pai Nosso, o nosso reino. Nós vamos aprender que o Evangelho, que Jesus, que a contracultura do reino de Deus, tira de mim o egoísmo e me fala: você tem que abrir mão daquilo que você tem para doar, para repartir, para compartilhar, porque você é um mordomo que administra aquilo que não é seu. Então, se não é seu, você não se apodera daquilo que não é seu. Você tem que repartir. Essa era a função do mordomo. Quarto lugar, eu concluo a partir disso que eu disse, meus irmãos, no tópico 2, que a extensão da nossa mordomia, ela é ilimitada. Nós temos que servir com tudo que é nosso, com tudo que nós temos, melhor dizendo, com tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, nas suas mãos. Mateus capítulo 25, abra que nós leremos alguns versos desse texto a partir do verso 31. É um texto que deve gerar inquietação na nossa alma. É um texto que fala da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto que eu citei um pouco antes, sem falar a referência, e fala quem são aqueles que entrarão no reino que está posto, preparado desde a fundação do mundo. Presta atenção. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença,
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Olha a justificativa. Por quê? Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e foste visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meu irmão, esse é um texto que tem que gerar inquietação na nossa alma, porque é um texto que eu entendo que fala da nossa mordomia, de como eu tenho vivido para a glória de Deus com a disponibilidade dos meus recursos. O que ele está falando aqui? Das pessoas que tinham condição de matar a fome daqueles que não tinham o alimento, e o fizeram, pastor Silvério. Porque ele conclui: tudo que vocês fizeram desses pequeninos, ou seja, daqueles que não tinham condição e necessitavam daquilo que vocês tinham, vocês foram bons mordomos, vocês entenderam o chamado cristão e exerceram a mordomia com o recurso que eu te dei. Em outros eles falam: vocês tinham possibilidade, condições de repartir da água e repartiram. Vocês tinham tempo e tinham a palavra para visitar quando eu estava enfermo, e foram e visitaram. Quando eu estava encarcerado, preso, esses pequeninos estavam, vocês também foram. Ou seja, vocês utilizaram os recursos que eu tenho e que eu dei para vocês, para que vocês estendessem a minha obra e servissem aos meus pequeninos. Vocês foram bons mordomos, vocês entenderam que aquilo que vocês têm não são de vocês, mas são meus, que eu dei, que eu confiei a vocês, para que vocês abençoassem e servissem as pessoas. São esses que entrarão no gozo do seu Senhor, porque essa é a característica de um servo de Deus. Aquele que não faz tem que rever o seu encontro e o seu entendimento e a sua fé bíblica. E a sua fé bíblica, os seus moldes, em quem estão sendo comparados os seus moldes, com quem nós nos moldamos e nos amoldamos, com quem? Porque ele fala que as pessoas que não fazem isso, ou seja, os maus despenseiros, aqueles que acumulam para si, porque quem vê aquele que está com fome e não reparte, é aquele que acumulou. Não, é para mim, isso aqui é a minha segurança. Está errado, está errado. Se a gente faz isso, é hora da gente mudar. Nós estamos sendo maus despenseiros e maus mordomos. Duas perguntas, meus irmãos de casa e meus irmãos presentes, que nós temos que fazer constantemente. Como que eu posso abençoar o maior número de pessoas com os recursos que eu tenho à minha disponibilidade? Como que eu posso abençoar o maior número de pessoas com os recursos que eu tenho à minha disponibilidade? Primeira pergunta. Segunda pergunta: eu tenho feito isso? Quando eu falo isso com os irmãos, não quer dizer que eu sou perfeito, que eu ando, Eduardo, então você faz isso tudo aí e tal. Eu tenho tentado, falhamente, muitas vezes, seguir o que a palavra de Deus nos orienta. Seguir isso, andar de acordo com essas verdades.
Porque às vezes quando o microfone está na nossa mão, parece que nós somos os perfeitos e todos os outros são os pecadores, aqueles que fazem tudo errado. Não. Eu estou incluído no rol dos pecadores, daqueles que erram. Como me deu a oportunidade de estar ministrando, estou compartilhando aquilo que a Escritura diz e aquilo que a gente tem que tentar ser. Porque é instrução sagrada para nós. Isso são características. Essas pessoas que adentrarão os portões celestiais, louvando o nome de Deus, ao Senhor da glória, são características desses que entrarão, servindo como mordomos com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens. Principalmente nesse tempo, a gente tem que atentar para isso, meus irmãos. Os nossos recursos, num tempo como esse, em que as pessoas, principalmente até mesmo na nossa comunidade de fé, estão passando necessidades do alimento. A nossa fé tem que ser eternada para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos de viver, praticar as palavras que nós aprendemos. Nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, e para concluir, a igreja tem um dono, Jesus. Parece óbvio, glória a Deus, mas parece que quando a gente observa a conduta de alguns líderes, daqueles que estão vestidos de autoridade, parece que não é tão óbvio assim. Essa informação, meu irmão, essa afirmação, melhor dizendo, né, que a igreja tem um dono, que o dono dela é Jesus, parece que alguns líderes ainda não entenderam essa verdade, e eles têm confundido a função de guia espiritual com o administrador de empresas privadas, de sua propriedade, e fazem da igreja e dos recursos da igreja, utilizam deles como déspotas, como tiranos, como pessoas irresponsáveis. Tem muitos líderes irresponsáveis? Sim. Entretanto, também tem muitos líderes, porque às vezes as pessoas generalizam, principalmente aqueles que estão de fora, pastor Silvério, que padre é tudo pedófilo e pastor é tudo ladrão. É ou não é? A gente escuta isso. Te coloca no saco, parece com um tanto de gato que dá o mesmo miado, né? Tudo é pastor, então está nesse saco de ladrão. É padre, está nesse saco de pedófilo. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos líderes extremamente zelosos pela obra do Senhor, zelosos com os recursos da igreja, mas às vezes, meus irmãos, falta-lhes descentralizar funções administrativas que tiram o foco do principal, que são as pessoas. É aonde que eu falei que eu ia falar, o último tópico, que é o pastor Silvério, adiantou um pouco disso. Às vezes, os líderes são centralizadores demais e esquecem do seu chamado principal de cuidar das pessoas. E quando eles fazem isso, quando nós que estamos na posição de líderes fazemos isso, nós não estamos sendo bons mordomos, porque nós não estamos exercendo com sabedoria nosso chamado, os recursos, as habilidades espirituais que Deus nos deu para exigir, para praticar. Eu quero trazer duas palavras, uma para a membresia da igreja e outro para nós que somos pastores. Primeiro, para a membresia. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Todo mundo, pelo amor de Deus, abra nesse texto. 1 Timóteo 5, 17. Orientações de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Eu vou abrir aqui também. Vou compartilhar com os irmãos esse texto e uma verdade que eu aprendi
quando eu estava fazendo faculdade, meu professor de Novo Testamento, 5,17, 1 Timóteo, devem ser, esse recado é para a membresia da igreja, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Quando está falando aqui honorários, inclui aqui o dinheiro, o salário do pastor, ou seja, os presbíteros, continuando, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Coloca uma coisa no seu coração, que eu coloquei no meu, e eu, como também membro da igreja, concordo e contribuo para que essa verdade seja feita de acordo com a realidade financeira da igreja. Remunere bem os seus pastores. Isso é uma verdade, isso é um princípio bíblico. Por quê? Porque eles se afadigam, se esforçam, se entregam aos estudos da palavra, à oração em nosso favor, aos cuidados para que a igreja seja cuidada com zelo, para que seja uma igreja doutrinadamente pura, com ensinamentos corretos da Escritura, cuida do nosso bem-estar e da nossa família. É uma função que Deus colocou no corpo de Cristo, no qual a pessoa que exerce essa função, na maioria das vezes, ela se abdica da vida dela para cuidar da nossa vida. Ela tira tempo dela com a família dela, com a esposa, com os filhos, para parar, sentar na minha casa, me ouvir, me ajudar nos meus problemas, nos meus desafios, às vezes me ajudar no meu casamento, na condução da minha família, nas orientações, porque Deus os colocou como guias espirituais. A Bíblia que fala isso. A Bíblia que fala isso. Então zele, ame, cuide, inclusive financeiramente, do seu pastor. Porque às vezes a gente acha que o pastor não tem necessidades financeiras. Meu irmão, eu aprendi isso na faculdade, que abriu a minha mente. Abriu a minha mente, um pastor que chamou a atenção nossa para isso. Ele parou uma aula para falar disso. Honre as pessoas que são seus guias espirituais. Não estou falando de autoridade espiritual, não. Estou falando de guia espiritual. Guia, aquele que traz orientação para nós. Aquele que se esforça, aquele que traz com zelo a palavra de Deus. Zele, cuide dessas pessoas que cuidam também das suas vidas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E agora, uma palavra para os pastores, e eu termino. Abram também todos os irmãos em 1 Pedro capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, que para mim é um texto que fala da mordomia pastoral. Rogo, pois, aos presbíteros. Quando fala presbítero, meu irmão, presbítero, bispo e pastor, falando da mesma pessoa com termos diferentes, tá? Porque são várias funções, mas quando a gente lê Atos, a gente vê que são termos intercambiáveis. Utiliza de presbítero, de bispo, de pastor, para se referir à mesma pessoa que exerce aquela função, tá? Então aqui ele usa presbítero. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai. Está vendo o presbítero sendo pastor, né? Desempenhando funções pastorais, ou seja, pastoreai o rebanho que é de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo, moldes do rebanho. Ora,
logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que ele está falando aqui, meu irmão? Para mim isso aqui é uma mordomia pastoral, Paulo. O principal ofício de um pastor é pastorear, é cuidar do rebanho de Deus. Por que eu falei antes aqui que às vezes os pastores são zelosos com os recursos, com a obra, mas são centralizadores, e isso não os deixa e os impede de fazer a parte principal do ofício, que é pastorear. Às vezes cuida muito da administração eclesiástica, da organização eclesiástica, das coisas materiais que fazem parte de uma comunidade de fé, mas que pode e que deve ser, pastor Silvério, repartida com os irmãos da fé. Deve ser, porque tem pastor que parece muito mais administrador de igreja, administrador da comunidade, administrador de membresia só, e não é pastor. Preocupado com as finanças apenas, preocupado com o tempo, preocupado com adquirir mais, preocupado com o patrimônio da igreja, preocupado em deixar estampado na conta bancária que a igreja tem 500 mil reais, enquanto tem membro que não tem uma casa, que não tem um lugar para morar, que não paga nem o aluguel porque não tem condição. Às vezes não é uma realidade nossa, mas eu vi isso fora daqui. Às vezes que não tem o que comer, mas se orgulha de ter templos grandiosos, bens materiais, várias congregações, mas o cuidado as pessoas estão perecendo. Então, se o pastor, agora eu volto e fecho naquilo que o nosso pastor Silvério falou. Se o pastor tiver esse discernimento, essa inteligência e esse desprendimento, vou usar essa palavra, porque a melhor palavra que vai em contraponto com o centralizador é o desprendimento. Então, se ele tiver esse desprendimento de exercer a liderança da sua comunidade compartilhada com membros, homens e mulheres santos dessa comunidade, o seu ministério, pastor Silvério, não estou falando isso para ele, só porque ele disse isso, o ministério do pastor será mais produtivo, menos cansativo e mais transparente administrativamente falando. Quando eu descentralizo e chamo pessoas, homens e mulheres de Deus, meus irmãos, para estar do meu lado, para gerir aquela obra junto comigo, vou ter mais tempo para desenvolver o meu ofício pastoral, vou ser um mordomo prudente, um servo fiel. Por quê? Porque o meu principal chamado eu estou desempenhando, que é o do cuidado. Por isso eu considero esse texto, 1 Pedro capítulo 5, verso de 1 a 4, como uma mordomia pastoral, como um serviço pastoral. Cuide do rebanho de Deus, não por sódio da ganância, ou seja, não sugando e ficando com todas as entradas da igreja para você, não. Estabeleça o seu salário, que seja um bom salário, ainda que não seja milhares de reais, porque o nosso maior salário, ele fecha no verso 4, será manifestado quando o Supremo Pastor vier, que é a imarcessível ou a incorruptível coroa da glória que ele dará àqueles que exercerem com prudência, com sabedoria a sua mordomia pastoral. Fecho aqui. Concluo. A minha oração para nós, antes de passar para o pastor Silvério, que nós possamos entender esse princípio da mordomia com os recursos que são de Deus e que Deus nos deu. Na multiforme graça, assim como eu disse, cada um tem o seu chamado, a sua cooperação no corpo de Cristo. Possamos entregar, não quando eu tiver, quando eu ganhar 10 mil, não, ganhando 1.000, o que eu posso fazer?
com aquilo que eu tenho. Com o meu conhecimento hoje, eu não preciso chegar a ter um conhecimento de doutor em teologia para pregar a palavra de Deus. Com o conhecimento hoje, eu posso ir aonde e falar do amor de Cristo. Com a cesta que eu tenho dentro da minha casa, com quem que eu posso servir com um pacote de macarrão? Quem que eu posso encher uma garrafa de água potável e dar? Para quem? Eu não tenho condição para comprar um caminhão-pipa, nem para furar uma cisterna numa comunidade, mas eu posso dar uma garrafa de água fria, aquele que não tem, que está perambulando na rua, posso. Está vendo que eu posso servir com aquilo que Deus me deu? E Deus nos dá recursos de acordo com a nossa capacidade, tudo é Ele que nos dá o recurso da capacidade. Então que possamos entender esse princípio e nos fazer essas duas perguntas: como que eu posso servir o maior número de pessoas com aquilo que eu tenho disponível hoje? E eu estou fazendo? Todos nós podemos nos perguntar, porque todos nós temos recursos materiais, espirituais, talentos naturais e temos tempo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. 3 comentários rapidinho aqui. Mais santo, mais servo e mais parecido com Ele. Amém? 3 comentários enquanto você estiver aí em cima ainda, né? A Edilane está dizendo que sobre a mordomia, que somos servos de Cristo e servos uns dos outros, que temos que aprender a servir. Glória a Deus. E diz ela que o pastor Silvério ensina isso para ela. Oh, maravilha. A irmã Lene. Então ele está na mordomia pastoral. Amém. Pedro diz no capítulo 5, verso Que 1 a ele 4. continue nessa mordomia. A irmã Milene está dizendo aqui que esse entendimento faz com que a prática da comparação seja abandonada, porque se cada um tem o seu papel na igreja, eu não preciso comparar o meu ministério com o seu ministério, cada um tem o seu papel dentro da mordomia de Cristo. Isso, e nem desejar aquilo que Deus deu ao outro. Enquanto eu fico desejando os dons, os talentos dos outros, eu esqueço de olhar para mim e perguntar quais são os meus. Aí eu fico inativo no corpo de Cristo, Amém. querendo ser quem eu não sou. Enquanto eu sou mão, eu estou procurando, querendo ser pé. Eu sou inativo, né? Sendo que eu poderia estar compartilhando no corpo, para que o corpo desempenhasse melhor o seu papel de evidenciar o reino de Deus e de anunciar Amém. a sua glória. O Antônio Firmino, o Antônio Jaca, está dizendo que tem sacerdote que está confundindo esse termo de mordomia. Tem. Sei que tem sacerdote confundindo. Então vamos orar para esses sacerdotes, para que Deus possa dar o discernimento, que eles possam alinhar a sua conduta de acordo com o seu chamado. Não é mesmo? Meus irmãos, é sempre um prazer estar aqui. Eu amo essa igreja, amo o pastor Silvério de coração, meu amigo. Agradeço pelo convite e deixo um abraço da minha esposa, do meu filho Rafael. Está assistindo? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Então quero falar que eu amo ela. Ela fala assim comigo: Eduardo, você não escreve nada nas redes sociais, não coloca posta foto nossa. Então vou falar uma coisa ao vivo, né? Diz namorado chegando? Então ela vai ganhar um presentão. Aê! Que eu amo ela é bênção na minha vida. Amo meu filho Rafael, sou grato a Deus pela nossa família. Isso eu falo para ela, abraçado com ela e com o Rafael, quando nós três oramos juntos. Meu amor, que Deus te abençoe. Não é hora de fazer um merchan, né? Sentimento, um merchan, mas eu te amo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que isso, hein, irmão? Declaração de amor na escola bíblica dominical, ó. Você fica dormindo até mais tarde, você perde essa declaração de amor. Irmão, que palavra gostosa, né? Os irmãos estão comentando ali, Eduardo, maravilha, né? De palavra, muito simples e muito direta ao nosso coração. O próprio evangelho é isso, né? Ele é claro, ele é simples, mas ele é poderoso para quebrar todas as cadeias que nos prende a esse mundanismo, a esse individualismo, a esse conceito da pós-modernidade. Que nós possamos aprender com essa palavra, né? Eu aprendi como pastor e como ovelha, né? Aprendi a pastorear, entendendo a mordomia que Deus colocou, né? Para que eu possa exercer na igreja a minha mordomia pastoral e a minha mordomia individual como pessoa. Que você possa aprender, irmãos. Nessa pandemia tem muita gente necessitada, né? Se já tínhamos, hoje temos mais. Estamos fazendo aqui uma campanha de
arrecadação de alimentos, você não tem ideia. Foi um comentário bem simples. Nós levamos fralda para uma família que estava faltando fralda, e quando eu cheguei com a fralda, a nenenzinha abraçou com a fralda de 3 ou 4 anos, e, irmãos, a alegria daquela menina. Então, assim, tem gente necessitada, e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, foi para isso que Deus nos chamou. Vamos despertar para isso, vamos viver esse evangelho. É isso que Deus quer de nós. A mordomia é Deus nos dar para que possamos administrar na vida dos outros, né? A Islane disse ali, é servir a Cristo e servir uns aos outros. Acho que esse é o evangelho que Jesus quer. É isso, irmãos. Naquele dia, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. E não é por tempo de casa, não é por tempo de cristão, não é por quantos dons, né? Quantas línguas estranhas você falou, não é quantos louvores, quantos shows você fez, mas é se você cuidou daquele que tinha necessidade. Essa vai ser a forma que Deus vai separar os bodes das ovelhas. E você, naquele dia, vai estar do lado dos bodes ou do lado das ovelhas? Eu estou lutando, porque naquele dia o Senhor disse assim: vem, bendito do meu Pai, e contemplai o que eu tenho feito e construído antes da fundação do mundo para vós. Amém? Vamos terminar. Eduardo, obrigado mais uma vez por essa palavra poderosa no nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos encerrar fazendo oração em nome de Jesus. Logo à noite nós temos aqui na Vila Gontijo o culto da família. Logo à noite temos na sede a Life, né, com o pastor Paulo Henrique. Vai dar uma bênção. Então não fique sem buscar o Senhor, não fique sem assistir o culto em nome de Jesus. Amém? E assim continua a nossa vida e a nossa história em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã. Deus, que maravilha que o Senhor esteve conosco. Nós somos gratos pelo Senhor resolver nessa manhã nos visitar, falar com o nosso coração, alcançar as casas que estão assistindo essa live. Muito obrigado, Deus, o teu Espírito Santo foi real. Pai, queremos te pedir em favor do teu filho, irmão Eduardo, que o Senhor visite a Débora, que o Senhor abençoe o Rafael, que o Senhor abençoe a empresa dele, que o Senhor abençoe a vida espiritual, ministerial, que o Senhor dê para ele, ó Pai, sabedoria a cada dia para ministrar a tua palavra. Ergue ele, Pai, levanta ele debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Nós te louvamos por cada irmão que ficou até agora conosco, assistindo essa live e participando dessa escola bíblica dominical. Que o Senhor abençoe as próximas escolas bíblicas dominical, que o culto logo à noite, o Senhor se faça presente conosco aqui, Deus, que vidas possam ser impactadas pela tua palavra, que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que levar essa palavra de bênção aos corações. Te agradecemos, te louvamos e te pedimos, nos ajuda primeiro a entender a mordomia cristã, e depois nos ajuda a praticá-la, porque somos leigos no assunto, ó Pai, não entendemos. Somos individualistas, somos materialistas, só pensamos em nós mesmos, mas que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria e capacidade de viver o teu evangelho na íntegra, em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que todos digam amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, e seja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Ide em paz, ficai em paz, e que Deus vos abençoe um domingo de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Que todos digam amém. Fica aí agora com aquela linda música que o nosso irmão Paulo vai separar para nós dali. Deus abençoe teu domingo e o teu dia em nome de Jesus.